Olá, galerinha! Hoje nós vamos ver um pouco sobre as variações linguísticas. Mas o que seriam as variações linguísticas? É bem simples. São os diferentes modos de se falar uma língua. No nosso caso, são as diversas maneiras de falarmos o nosso português. Bem, eu vou falar hoje sobre 4 tipos de variações linguísticas. Nós temos a variação histórica, a variação sociocultural, a variação estilística e a variação regional. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas 4 variações, a definição, o conceito, o que cada uma quer dizer, e vou também citar alguns exemplos para facilitar na compreensão de vocês. A primeira delas é a variação histórica. O que seria a variação histórica? Bem, ela trata da evolução que a língua sofre com o passar dos tempos. Como assim, professora? Bem, algumas palavras deixam de existir, outras surgem e algumas vão sofrendo algumas abreviações, elas vão, sendo reduzidas. É como uma forma, acredito eu, de facilitar a língua. A palavra cinematógrafo, foi sendo reduzida para cinema e hoje a gente já conhece como cine. Quem não ouviu falar de bater um retrato, não é mesmo? Antigamente as pessoas falavam, vamos bater um retrato. Hoje a gente já conhece como fotografia e mais popularmente como foto. A palavra farmácia também, antes era escrita com PH, hoje só é o F e o A, farmácia. E a palavra você, que antes era vossa mercê, vasso ser, até virar você. E hoje as pessoas já falam você, ser, mas a gente vai vendo, que com o passar do tempo as palavras elas vão sofrendo modificações, de acordo com o contexto em que a gente vive, de acordo com a época, com a situação, enfim. São vários fatores que contribuem para que isso aconteça. Nós temos também a variação regional ou geográfica, como é conhecida. O que seria a variação regional? Bem, é o lugar onde a pessoa vive por um determinado tempo. Por exemplo, a gente mora aqui em Campo Maior. Em Campo Maior, nós utilizamos algumas palavras que em outras regiões eles já utilizam de uma outra forma. É a mesma coisa, mas falam de um outro jeito. Por exemplo, aqui a gente chama flau. Em Teresina já é din-din. Em outros lugares já é geladinho, já é gelinho. E assim vai mudando conforme a região onde as pessoas moram. Aqui também vai entrar a questão do sotaque. A gente percebe que uma pessoa é de São Paulo por conta do sotaque dela. Ela puxa mais o R ao falar determinadas palavras. A gente sabe também que uma pessoa é carioca por conta também do chiadinho, por conta do S quando elas falam. Então a gente vai conhecendo essas diferentes formas de se falar o português a partir dessas variações. Também tem a palavra aipim, mandioca, que é a nossa conhecida macaxeira. Em algumas regiões as palavras chamam salsicha de vina e abóbora. Em alguns lugares eles chamam de jerimum, até moranga também. Tem algumas regiões que falam moranga, a nossa conhecida abóbora. Tem a famosa tangerina, que em alguns lugares a gente conhece como bergamota. Em outros lugares a gente já conhece mexerica e mimosa. Tem também a variação sociocultural ou social. O que seria a variação sociocultural? Ela já vai tratar da escolarização. Por exemplo, tem pessoas que não têm como frequentar uma escola e já outras têm. Vai depender da escolarização da pessoa, vai depender da classe social em que a pessoa está inserida, vai depender da idade da pessoa, do gênero, As mulheres falam de um jeito, já os homens falam de outro. Nesse tipo de variação, a gente vai encontrar o quê? As gírias e os jargões. As gírias vocês já conhecem, é típica dos jovens, Doido, maluco, Tipo assim. As gírias, elas são usadas no contexto mais informal, entre amigos, entre pessoas íntimas, pessoas de uma mesma faixa etária de idade.
E quem ainda não ouviu falar sobre jargão, é bem simples. Trata-se do vocabulário técnico. Como assim, Luane? Vocabulário técnico, por exemplo, os policiais, eles têm um linguajar que entre eles entendem. Somente entre eles entendem. Já a gente já utiliza uma palavra que eles falam de uma outra forma, por exemplo. Eles falam humilhante, a gente já fala bandido. Por exemplo, vocês de gerência em saúde, vocês têm um linguajar que vocês vão conhecer aos poucos, né? Típico da saúde, da área da saúde. Vocês, de técnico em informática, vocês também têm algumas expressões que vocês utilizam e que vocês vão se familiarizar com o passar do tempo. E vocês, dos serviços jurídicos também, tem certas palavras que entre vocês vão entender, mas outras pessoas já não podem entender, talvez não entenderão. No caso da professora de português, os professores de português, nós também temos o nosso vocabulário, né? Nós temos algumas palavras que nós utilizamos que, de certa forma, algumas outras pessoas não entenderiam. Então, essa é a diferença, né? De gíria, que é uma situação mais informal que a gente utiliza como doido, maluco, beleza. Já o jargão é um linguajar técnico, tipo de cada profissão. E nós temos a variação estilística. Como assim variação estilística? Ela vai tratar, por exemplo, de o falante, de a pessoa que está falando, utilizar uma fala mais formal, de acordo com a gramática, tudo certinho, bonitinho, ou um contexto mais informal. Como, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês por meio desse vídeo. Conversando com vocês, essa foi boa. Estou aqui repassando, explicando o que seriam as variações linguísticas. Então, eu estou utilizando uma linguagem mais informal, descontraída, para que vocês possam entender. Mas e se eu fosse dar uma palestra ou, de certa forma, discursar algo, como seria? Bem, eu utilizaria eu utilizaria algumas expressões bem mais formais, eu escolheria bem as palavras, saberia quais palavras usar, quais palavras não usar, como me portar. Eu não ia ficar o tempo todo gesticulando, ia estar mais assim, concentrada, paradinha, só falando, para que as pessoas pudessem entender. Então, revisando, né, o que seriam as variações linguísticas. São as diversas maneiras que nós temos para falar o português. Nós temos várias regiões aqui no Brasil e em cada região eles utilizam palavras e expressões que às vezes nós aqui no Piauí não vamos entender, não vamos compreender. Ou nós, quando saímos daqui e formos para algum lugar, talvez essas pessoas não entendam muito o que a gente vai falar, né? Por conta de algumas expressões, de algumas palavras que mudam. Então, por isso que existem as variações linguísticas. Por isso que eu amo o português, porque o português ele nos dá várias maneiras de a gente se expressar, de a gente se comunicar. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e estudem bastante.